Vamos falar agora sobre os embargos à execução, uma peça, por sinal, muito simples, muito tranquila de resolver. Afinal, tem a natureza jurídica de petição inicial. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para dar aquela força e receber atualizações sobre a OAB, sobre o direito, sobre concurso público. Aproveite bastante o material desse curso, pois é um curso gratuito, tem muito conteúdo rico e que por aí é cobrado e muito caro. Se você tem dúvidas sobre qual admecum escolher para a segunda fase em tributário, segue na descrição diversos links. E se você caiu diretamente nesta aula, veja as aulas anteriores deste curso. Eu sou o André Padoe Miranda, professor mestre e professor de prática jurídica. Vamos ao vídeo. Em um parâmetro geral, a estrutura dos embargos à execução fiscal é a natureza jurídica de uma petição inicial. Então, a estrutura segue estes 10 itens: endereçamento, distribuição por dependência, qualificação dos fatos do cabimento, da tempestividade do direito, da concessão de efeito suspensivo, pedidos e fechamento da peça. Destaco os itens 2 e 8. Essa é a única peça que tem distribuição por dependência. E destaco o item 8 da concessão do efeito suspensivo. Praticamente todas as petições iniciais cobradas na OAB se pede este efeito suspensivo. Vamos começar a montar a estrutura dos embargos à execução então e vamos utilizar como base o exame 27º, no qual se cobrou embargos à execução com o seguinte endereçamento. Veja que quando nós temos uma execução fiscal, seja na exceção de pré-executividade ou nos embargos à execução, a própria OAB lhe entrega o endereçamento. Olha só o que diz o enunciado. Não tendo a sociedade empresária XYZ logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Então, este é o nosso endereçamento ao juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Próximo item da peça, nós temos a distribuição por dependência. Então, depois do endereçamento, você coloque essa frase: distribuição por dependência aos autos da execução fiscal, número XXX. Lembrando que em relação aos nomes das partes, o seu cliente é o embargante e a parte contrária, que é o fisco municipal, estadual ou federal, é o embargado. Próximo item da peça é a qualificação. Lembrando que a natureza jurídica dos embargos de execução é uma petição inicial. Então, na qualificação desta peça, segue a qualificação de uma petição inicial. Dê um pause e observe. Eu destaco aqui 3 itens. Nós colocamos opor nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Este artigo 16, ele vem no preâmbulo na peça de embargos à execução fiscal porque ele é o principal fundamento tributário para esta peça. E não esqueça, no nome da peça, colocar embargos à execução fiscal com pedido de efeito suspensivo. Isso aqui é muito importante, você chama a atenção da banca, demonstrando que você sabe o que está fazendo. Você sabe que na sua peça terá o pedido de efeito suspensivo. Então, você destaca e já chama a atenção da banca. Próximo item da peça, do cabimento e da tempestividade. Mas antes de nós preenchermos este tópico, vamos dar uma olhadinha o que o enunciado nos traz para demonstrarmos para a banca sobre a tempestividade e o cabimento. Vamos pegar a parte final aqui, ó. Não tendo a sociedade empresária XYZ logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução fiscal foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, devidamente citada, e após a nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente à garantia da execução. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade empresária XYZ procura você para, na qualidade de advogado, promover sua defesa na referida execução fiscal e obstar, ou seja, impedir a indevida execução dos bens penhorados. Então, como é que podemos preencher esse item do cabimento e da tempestividade? Lembre-se que na peça você ainda pode subdividir, abrir um tópico só do cabimento e outro só da tempestividade, ou tratar os dois em um tópico só. Olha só como eu montei para efeitos de modelo para vocês. Destaca-se que a presente peça processual de embargos à execução fiscal é cabível em razão da existência da execução fiscal já tramitando e que o embargante já foi intimado da penhora realizada, garantindo desta forma a garantia do juízo, requisito indispensável. Ademais, é tempestivo os embargos à execução à medida que somente 10 dias se passaram da intimação da penhora e o prazo para os embargos são de 30 dias, contados da intimação da penhora, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Veja,
O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, inciso 3º da intimação da penhora. Antes de adentrarmos na parte do direito da estrutura dos embargos à execução, vamos dar uma olhadinha, aproveitar esse estudo, o que os exames anteriores sobre embargos à execução foram cobrados pela OAB. Trago aqui como primeiro exemplo o enunciado do exame 22º. Vamos destacar algumas frases. Caio ajuizou medida judicial visando a cobrança de verbas trabalhistas e ainda danos morais. Em junho de 2016, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal visando a cobrança de imposto sobre a renda da pessoa física, incidente sobre as férias proporcionais não gozadas, o respectivo terço constitucional e os danos morais. No entanto, a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal deixou de indicar a quantia a ser executada. Caio foi citado na execução e há 10 dias foi intimado da penhora de seu único imóvel, local onde reside com sua família. Quais foram as teses cobradas aqui pela OAB? No mérito, então, o candidato deveria demonstrar que não incide imposto sobre a renda em relação aos valores recebidos a títulos de férias proporcionais não gozadas e respectivo terço constitucional, uma vez que tem caráter indenizatório, nos termos da súmula 386 do STJ. Ademais, deve o examinado afirmar que sobre os danos morais também não há incidência do imposto de renda, pois eles também têm natureza jurídica de indenização, que tem como objetivo reparar a vítima do sofrimento causado pela lesão, conforme a súmula 498 do STJ. O examinando ainda deveria indicar que a nulidade de inscrição do crédito tributário conforme o artigo 203 do CTN, uma vez que na certidão de dívida ativa não consta a quantia devida, na forma do artigo 202, inciso 2º do CTN. E, por fim, o examinando também deveria indicar que o único imóvel de Caio utilizado para sua residência e de sua família é impenhorável, nos termos do artigo 1º. Então, essas teses elas podem cair novamente como sendo a tese central da peça, ou elas podem cair na forma de questões. Eu separei todos os artigos e súmulas, então dê uma pausa na tela e leia todos esses artigos. Já no exame de ordem de número 20º, vamos ver o enunciado para destacar quais foram as teses cobradas. Em 1º de janeiro de 2014, a União publicou lei ordinária instituindo contribuição de intervenção no domínio econômico, a famosa CID, incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. As alíquotas da CID em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação. Destaque essa palavra, na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, a União ajuizou a execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido, atualmente em trâmite na Primeira Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado X. Então, quais foram as teses cobradas? Primeira tese: o examinando deveria indicar ou alegar que a cobrança é inconstitucional, uma vez que as contribuições de intervenção econômica não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, na forma do artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal. Como segunda tese, o examinando deveria indicar que o novo tributo viola a Constituição Federal ao não observar a proibição contida no artigo 151, inciso 1º, que veda à União instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional, o que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a município, em detrimento do outro. E, como última tese, o examinando deveria alegar que a cobrança é inconstitucional porque, de acordo com o artigo 149 da CF, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Isso aqui que é importante, o que não se verifica no presente caso. A destinação dos recursos arrecadados com a contribuição para a área da educação não atinge a referibilidade inerente às contribuições de intervenção no domínio econômico, pois a atividade a ser custeada, qual seja o desenvolvimento do ensino fundamental, não guarda referência com a exportação do café. Então, pause o vídeo e leia todos esses artigos que eu trago para vocês. Vamos falar um pouquinho do efeito suspensivo na nossa peça.
Esse tópico do efeito suspensivo, ele vem antes do tópico do direito. Olha só o que foi cobrado no 27º exame de ordem. Destacamos algumas frases. Taxas de vendas interestaduais com incidência sobre operações de venda destinadas a outros estados. A taxa tem como base de cálculo o preço de venda das mercadorias destinadas a outros estados. E, por fim, deixou de efetuar seu recolhimento, vindo a sofrer a autuação pelo fisco estadual. Tópico, então, do efeito suspensivo, que vale, em média, 0,60 pontos. Requer o embargante o deferimento do efeito suspensivo, haja vista que a presente execução está garantida por meio da penhora realizada, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Aqui uma observação importante. Nós temos como referência geral, como panorama principal, o artigo 16 da Lei 6.830 para fundamentar o embargo de execução, mas nós utilizamos, neste tópico do efeito suspensivo, o artigo de forma subsidiária 919, parágrafo 1º do CPC. Vejamos. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Fundamenta-se que os requisitos do periculum in mora e fumus boniuri também estão preenchidos, à medida a flagrante inconstitucionalidade da instituição da taxa incidente sobre a venda de mercadorias. Não somente isto, a cobrança da referida taxa trará prejuízo econômico e irreparáveis à dinâmica da embargante, pois já é contribuinte do ICMS nas vendas das mercadorias, acarretando assim bis in idem sobre os mesmos fatos geradores, ou sobre o mesmo fato gerador, venda de mercadorias, não tendo condições financeiras de arcar com a duplicidade referida. Próximo item, item de número 4 do direito. Fiz aqui um modelo para vocês. Propriamente sobre a instituição da taxa, no caso em apreço, vislumbra-se de maneira inequívoca que esta possui base de cálculo integral do imposto, precisamente o ICMS, e essa situação é proibida nos termos do artigo 145 da CF. A União, os Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Compete ainda o seguinte fundamento. Para incidir taxa, esta deve possuir, nos moldes do artigo 77 do CTN e 145, inciso 2º da CF, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos divisível e específico, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, situação bem diversa da referida instituição da taxa. Por outro viés, caberia a lei complementar criar novo imposto. Aqui, mais uma dica, cuidado quando a OAB traz lei ordinária. Geralmente, quando a OAB faz isso, ela quer que o candidato saiba que aquele imposto, aquele tributo deveria ser criado por lei complementar. Então, continuando, por outro viés, caberia a lei complementar criar novo imposto não previsto na CF e ainda tendo competência exclusiva a União e não o Estado, com base no artigo 154, inciso 1 da CF. E, por fim, a criação da taxa viola o princípio esculpido no artigo 150, inciso 5º da CF, liberdade de tráfego de bens, e o princípio previsto no artigo 152 da CF, diferença tributária de bens e serviços. Se for possível, siga essa dica, sempre traga princípios na sua fundamentação. E para concluirmos a estrutura dessa peça, da parte dos pedidos, item de número 5. Pelo exposto, pede e requer a Vossa Excelência. Destaquei 2 itens que você não pode esquecer na sua peça. O deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, a procedência dos embargos com o fim de desconstituir o crédito tributário ou extinguir a execução fiscal. Esse é o pedido mais importante, é o que mais vale na sua peça. Então vamos repassar os demais pedidos também. Pedido de letra B, a intimação do embargado para querendo apresentar impugnação ou defesa. Letra D, a condenação do exequente, que é o embargado, em custas e honorários advocatícios. Letra E, produção de provas. E letra F, dispensa da audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Este artigo aqui, este último pedido, é muito importante você colocar nas suas peças, principalmente nas petições iniciais, porque às vezes a OAB cobra esse pedido e às vezes ela não cobra, então melhor pecar pelo excesso. Faça esse pedido de dispensa da audiência de conciliação e mediação. Dá-se a causa o valor de XXX e fechamento da peça.